Seja bem-vindo, vamos para mais uma aula da banca Avança SP. Hoje vamos cobrir questões do assunto de juros simples. É um tópico que está no edital, por exemplo, do concurso para a Prefeitura Paraty, para os cargos de nível médio, que cairá matemática e RLM, e também para o cargo de analista de sistema, de nível superior. Nessa aula vamos entender melhor como essa banca gosta de cobrar esse assunto. Então, papel e caneta na mão, e vamos brincar um pouquinho com a matemática financeira. Matemática financeira, na minha opinião, não é tão simples. Alguns raciocínios não são intuitivos, principalmente quando envolve a interpretação da temporalidade dos acontecimentos. Então exige um pouquinho de sofrimento para começar a pegar o jeito. Então, se você travar ou errar muitas questões, não se preocupe, faz parte, felizmente. No mais, muito obrigado, como sempre, pelo apoio e pela participação de vocês aqui no canal. Estamos cada dia crescendo mais. É isso e bons estudos. Juros simples. Uma pessoa investe R$ 100.000 numa aplicação com um rendimento a juros simples de 1% ao mês. Nessas condições, após quantos anos ela terá um montante de R$ 340.000? Então vamos anotar o que foi informado. Foi informado o capital, é o valor inicial da aplicação, ou também chamado de principal, R$ 100.000. Foi informada a taxa de juros, que é 1% ao mês. E foi informado o montante que se deseja adquirir. O montante é o valor futuro, final da aplicação. Ele quer saber o tempo que leva para esse capital impactado por essa taxa de juros se transformar nesse montante. Então, poderíamos simplesmente jogar na fórmula do juros simples, e aí é sempre interessante você repetir a fórmula para ajudar a decorar, e aí substituir todas as informações que nós temos, com exceção do tempo, e fazer o cálculo dessa equação isolando a incógnita t, e aí a gente acharia o tempo. Só que detalhe, em matemática financeira você tem que sempre prestar muita atenção na unidade de tempo da taxa de juros e dos períodos de aplicação dos juros. Quando você fizer essa equação, você vai achar o tempo em que unidade de tempo? Em meses, porque você provavelmente vai ter usado a taxa igual tá aqui, 1% ao mês. Então, você vai achar o t em meses. Só que o que ele quer? Após quantos anos? Então, você vai ter que achar essa resposta em meses, transformar esses meses em anos e marcar sua alternativa. Então, essa equação ficaria 340.000 igual a 100.000 vezes 1 mais 0,01t. 0,01 é a mesma coisa que 1%. Isso aqui é um caminho, tá? Mas um outro caminho mais simples é entendendo. Eu sei que se trata de juros simples, então os juros que são acrescidos a cada período, no caso, cada mês, é constante, são constantes. Os juros são constantes. O valor vai ser sempre 1% em referência ao capital inicial. Então, 1% de 100.000 é R$ 1.000. Então, olha a ideia. Se eu pegar o total de juros que entra para transformar 100.000 em 340.000, eu vou achar que é R$ 240.000 o total de juros. Se eu dividir isso pela quantidade de juros que entra por mês, e a gente já viu que é fixa, eu vou obter justamente o tempo que demoro para conseguir sair de 100.000 para chegar naquele 340.000. Simplificando esses 3 zeros, eu vou obter 240 sobre 1, que é a mesma coisa que 240. Só que no caso a minha resposta dessa conta vai estar em meses. Ele quer a resposta em anos. Para eu entender quanto que fica 240 meses para um ano, eu sei que um mês é igual a 1 sobre 12 anos. Então é 240 sobre 1, 12 anos. Que é 240 dividido por 12, vai dar 20. Mais uma questão artística, dá 20. Então leva 20 anos nessas condições para o capital de 100.000 virar um montante de 340.000, gabarito letra D. E aí você fica convidado a resolver essa equação. E o t que você vai obter aqui é igual a 240 também. 240 meses igual a 20 anos. Ao realizar o empréstimo no valor de R$ 25.000, com prazo de 2 anos, em regime de juros simples, nas condições da tabela abaixo, a razão entre o juro inserido nesse capital e o montante é de aproximadamente. Então, ele quer saber isso aqui, ó. Quanto vale essa razão? Juros inseridos nessa aplicação, final do prazo, né, obviamente, em relação ao montante. Ó, entende esse português aqui, ó. Razão. Quando eu falo razão entre A e B, eu estou falando isso aqui, ó. A sobre B. Uma fração onde o A é o numerador
e o B é o denominador. O que ele citou primeiro é o numerador. O que ele citou por último é o denominador. Então, a razão entre os juros que foram aplicados nessa operação em relação ao montante é o que ele quer saber. Beleza. Então, o nosso plano é o seguinte: calcular os juros. Aí, a gente calcula o montante e aí calculamos a razão entre os juros e montante e obtemos nossa resposta. Outra coisa que precisamos entender: esse empréstimo foi feito no prazo de 2 anos. Então, onde que se encaixa esse empréstimo na tabela? Qual a situação? Nessa situação aqui, ó, na segunda linha. O empréstimo é o empréstimo dentro desse intervalo de 13 a 36 meses. Então, é essa taxa que vai incidir sobre esse capital nessa operação. Sabemos que para calcular os juros de uma operação de regime de capitalização simples, pode dar o CIT. Juros é igual ao CIT, capital vezes a taxa de juros vezes o tempo. E assim a gente obtém os juros da operação. Então vai ficar 25.000 vezes 0,93%. 0,93%. Cuidado, isso aqui não é 93%. Se você colocar assim, você está dizendo que isso aqui é 93%. Isso é diferente de 0,93%. Se eu quiser sumir com essa vírgula, eu tenho que multiplicar por 100, o 0,93, para ela andar para a direita. Só que aí eu tenho que multiplicar por 100 embaixo também. Então isso aqui fica 93 sobre 10.000. Então você pode escrever 0,93% dessa forma aqui também. O que eu vou preferir, para cortar os zeros ali depois. Vezes o tempo, que é 24. 24 meses. Por que você usou 24 e não 2? Porque olha só, a taxa foi informada mensalmente. E aí eu escolhi transformar o tempo na mesma unidade de tempo da taxa. Poderia ter feito o contrário. Poderia ter transformado a taxa em uma taxa anual e trabalhar com o tempo igual a 2, que é 2 anos. E vendo agora, talvez ficasse mais fácil. Bom, aqui a gente vai cortar esses 3 zeros com esses. Então, nossos juros serão dados por esse produto. 25 vezes 93 vezes 24 dividido por 10. Fazendo essa brincadeira toda, você vai chegar a 5.580 de juros. Agora, vamos calcular nosso montante no passo 2. Vou ter que jogar na fórmula M igual a C vezes 1 mais IT. Não. Ó, montante, se você já calculou os juros que entram nessa operação, é só adicionar isso ao capital. Se você já sabe qual é o capital era 25.000. Então, o montante é o capital mais juros. O montante, ou o valor futuro, o valor que você arrecada no final da operação, vai ser 25.000 mais 5.580. O montante vai ser igual a 30.580. Portanto, juros sobre o montante, que é o que eu quero saber, vai valer 5.580 sobre 30.580. Posso cortar esses zeros, posso simplificar esses dois números por 2, e aí fica 279 sobre 1.529. Aqui você pode efetuar a divisão, armar a continha e efetuar a divisão. Isso vai dar aproximadamente 0,18 quando você fizer essa divisão. Ou seja, os juros totais representam 18% do meu montante, valor final. Gabarito letra B. Essa questão é bonita. Um acionista aplicou seu capital C num regime de juros simples a uma taxa de juros mensal J. Nessas condições, ele receberia um valor de R$ 1.000 em juros após um determinado tempo. Então, atenção, esses R$ 1.000 não é o juros mensal ou periódico que entra, é o juros total da aplicação para um determinado tempo T. Se o acionista quer dobrar esse valor de juros recebido, porém, num tempo que é metade do tempo T, ele deve... O que ele tem que fazer? Normalmente, as questões de matemática financeira, ele te dá todas as informações menos uma. Aí você joga na equação e descobre o valor dessa incógnita. Nesse aqui, tá ao contrário. Ele te deu uma informação e deixou as outras 3 como desconhecidas. Só que aí ele vai trabalhar com proporções. Então você vai trabalhar de modo algébrico para chegar na resposta. Então é necessário que você entenda o raciocínio matemático que está acontecendo ali. Então olha só, ele não informou o capital aplicado, ele não informou a taxa de juros, só disse que é mensal. E não informou o tempo, só informou que o juros total que ele recebeu é R$ 1.000. Então vamos olhar para aquela fórmula do CIT, do juros igual a CIT. Embora aqui ele use J para representar os juros, né? Mas aí a gente vai usar o I. Tanto faz, fica à vontade. Então, juros é igual ao capital vezes a taxa de juros vezes o tempo da aplicação. Que nesse caso, a gente tem o seguinte:
o CIT é igual a R$ 1.000. Isso aqui é o enunciado, quer dizer, a parte da informação. Agora, a parte do comando da questão é que ele quer dobrar esses juros recebidos, ou seja, de 1.000 passar para 2.000, só que num tempo menor, na metade do tempo que ele teve na primeira aplicação. E aí, o que a gente tem que fazer para que isso aconteça? Bom, matematicamente, a gente analisa que vamos ter que mexer em algum desses dois valores, ou o capital ou a taxa de juros. O tempo ele já mexeu, ele falou que quer fazer na metade do tempo, então ele já definiu isso. E aí ele quer que na metade do tempo, em relação à primeira aplicação, eu consiga R$ 2.000 de juros, ou seja, o dobro de juros da primeira aplicação. Então, que alteração eu tenho que fazer ou no capital, ou na taxa de juros, ou nos dois, para que isso aconteça? A gente vai brincar de equação para chegar nessa resposta. Então, a segunda situação que eu estou é essa daqui, ó. Capital vezes a taxa de juros vezes o tempo igual a R$ 1.000. Isso aqui é a situação 1, mas aí agora eu vou aplicar as alterações. Primeiro, ele divide o tempo por 2. Ele quer a nova aplicação na metade do tempo. Só que quando eu divido esse lado por 2, eu tenho que dividir aqui também. Então aqui eu estou ficando com R$ 500 de juros, porque eu ainda não fiz alteração nenhuma no capital e nem na taxa de juros. Só que eu preciso que esses 500, na verdade, virem 2.000, porque eu quero dobrar os juros que eu recebi da aplicação anterior. Quero fazer uma nova aplicação na metade do tempo, está definido, só que eu quero fazer de um jeito que me gere o dobro dos R$ 1.000. Então, desse lado de cá, eu tenho que fazer aparecer quem? 2.000. Para eu transformar o 500 em R$ 2.000, eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que multiplicar os dois lados por 4. Eu vou ter que multiplicar o 500 por 4, mas a alteração que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro da equação para manter ela verdadeira. Então eu chego nessa situação aqui, ó. 4 vezes o capital, vezes a taxa de juros, vezes a metade do tempo, igual a R$ 2.000. E aqui está a nossa resposta. Aqui eu tenho algumas possibilidades. Dando uma analisada nas alternativas, eu posso entender o seguinte. Ou eu posso ter quadruplicado o capital, mantido a taxa de juros inicial, na metade do tempo que ele queria, e aí eu vou chegar nos 2.000. Ou eu posso ter quadruplicado a taxa de juros, e mesmo na metade do tempo eu conseguiria chegar nos 2.000. É isso que essa equação está me dizendo, tá? A única coisa é que eu estou atribuindo esse quádruplo para alguém. É só isso. E a outra possibilidade é que eu posso ter dobrado o capital, dobrado a taxa de juros e chegado na metade do tempo nos R$ 2.000 de juros. Outra maneira de se resolver seria entender essa situação aqui e aí testando as alterações que as alternativas propõem e ver se você chegava no 2.000. Aqui, ó, quadruplicar a taxa de juros e dobrar o capital. Não, a gente tem que quadruplicar, multiplicar esse lado aqui por 4. Isso a gente sabe. Se a gente quadruplicar o capital e dobrar a taxa de juros, a gente vai estar multiplicando por 8. Aí isso aqui vai para 4.000, né? Porque esse lado aqui a gente obteve multiplicando 500 por 4. A gente multiplicar o 500 por 8 vai dar 4.000. Se a gente dobrar a taxa de juros e aplicar metade do capital, ó, a gente dobra a taxa de juros e aplica metade do capital, vai dar ruim. Não vai dar os R$ 2.000. Vai diminuir, na verdade, os juros recebidos. Perdão, não vai diminuir não. Não vai nem alterar, porque eu vou multiplicar por 2 e dividir por 2. Eu não vou alterar os juros recebidos, vou voltar para a mesma situação. Somente dobrar o capital também não daria. Eu ia dobrar aqui do outro lado e ia ficar R$ 1.000 de juros na metade do tempo. Ia ser uma melhor, já ia ser uma aplicação melhor que a anterior. E na anterior eu levei um certo tempo T para chegar nos R$ 1.000. Nessa situação da letra C, dobrando o capital, eu consigo os mesmos R$ 1.000, só que na metade do tempo. Essa é a diferença. Quadruplicar o capital com a metade da taxa de juros vai ser multiplicar os juros por 2. Vai ser a mesma opção, vai ser a mesma coisa da letra C. Vai ser como se eu tivesse dobrado o capital somente. E vou chegar no mesmo R$ 1.000 em T sobre 2 de tempo. Só sobra a letra E, que é a única que está aplicando corretamente um fator multiplicativo de 4 dos dois lados. Porque é nessa situação somente que eu transformo os R$ 1.000 de juros na metade do tempo em R$ 2.000, dobrando o capital e dobrando a taxa de juros. Eu poderia só quadruplicar o capital, poderia só quadruplicar a taxa de juros, também poderia dobrar o capital e dobrar a taxa de juros. Então essa questão ela é
bastante bonita porque ela trabalha bem o entendimento algébrico do que está acontecendo ali na aplicação, na alteração da taxa de juros, de como você alterar uma coisa, altera a outra. Só que o preço por essa beleza é ela também não ser tão simples de se entender e de se resolver. José realiza uma aplicação financeira com rendimento a juros simples. Sabe-se que ele deixou seu capital rendendo por 24 meses e recebeu R$ 1.200 de juros no total. O seu colega Alfredo, no entanto, aplicou o triplo do capital inicial de José num rendimento com o dobro da taxa de juros, mas por apenas 12 meses, ou seja, metade do tempo que José aplicou. Qual a diferença entre os lucros obtidos por Alfredo e por José? Valendo-se do aprendizado da questão anterior, você consegue resolver essa. Um plano bem legal é a gente entender que os juros, ele quer saber a diferença entre os lucros obtidos. O lucro de uma aplicação são os juros. Então, o que ele quer saber são os juros que Alfredo recebeu. Quer dizer, ele não quer saber exatamente isso, ele quer saber a diferença entre os juros do Alfredo e do José. Mas para isso tem que saber quanto o Alfredo recebeu. Embora ele não informe qual o capital nem a taxa de juros, você percebe que a todo tempo a aplicação de Alfredo está em função da aplicação de José. Então a gente pode estabelecer essa relação. Então os juros que José recebeu, matematicamente falando, vai ser apenas uma transformação que a gente vai aplicando nos juros que José recebeu, de acordo com os valores que o enunciado informa. Então vamos entender os juros de José. Vamos falar que José é J1 e Alfredo é J2. Então juros é CIT, capital vezes taxa de juros vezes o tempo. Os juros de José é igual a R$ 1.200, ou seja, o capital que ele aplicou vezes uma certa taxa de juros num determinado tempo deu R$ 1.200. Só que daqui ele informa o tempo. A capital vezes a taxa de juros vezes 24 meses, igual a R$ 1.200. Então isso aqui é J1. Para entender quantos juros Alfredo recebeu, eu vou aplicando as transformações que o enunciado propôs e ver como isso mexe na equação. E assim eu vou entender os juros do Alfredo. Então, olha só, os juros do Alfredo vai ser igual aos do José com as transformações aplicadas. Então, vamos lá. Vou deixar espaçado assim. Vou botar as alterações em verde, tá? Seu colega Alfredo, no entanto, aplicou o triplo do capital inicial de José. O capital inicial de José eu chamei de C. O triplo disso vai ser 3 vezes o C. Só que percebe que isso é uma equação. Se nesse lado eu estou multiplicando por 3, eu tenho que multiplicar do outro lado também por 3. Beleza. Triplo do capital com um rendimento num rendimento com o dobro da taxa de juros. Então a taxa de juros de José era I. A taxa de juros de Alfredo era 2I. Era 2 vezes o I, o dobro de I. Então, percebe, eu multipliquei por 3, agora eu multipliquei por 2 esse lado da equação. Então tem que fazer aqui também. E o tempo de Alfredo foi menor, foi metade do tempo de José. Então, José aplicou por 24 meses, Alfredo aplicou por 12. Então, em relação ao do José, é metade. O tempo do Alfredo, de aplicação do Alfredo, é metade do tempo de José. Então, eu tenho que dividir esse lado aqui, dividir o tempo por 2. Mas quando eu divido o tempo por 2, como tudo isso aqui é um produto só, é a mesma coisa que eu dividir tudo isso ali por 2. Então, eu também tenho que dividir isso aqui por 2, esse lado da equação. Pronto. Olha que interessante. O que isso vai fazer com meus juros? Olhando para cá. O resultado dessa conta aqui vai ser os juros do Alfredo. Só que aqui, ó, eu posso simplificar esse 2 por 2. Da mesma forma que eu posso simplificar aqui também, né? Tá multiplicando 2 em cima e dividindo por 2 embaixo, é a mesma coisa que multiplicar por 1, não altera nada. Então, eu sei que interpretando matematicamente, os juros que o Alfredo recebeu é o triplo dos juros que o José recebeu. O José recebeu 1.200. Aqui, terminando as contas, o Alfredo vai receber 3 vezes 1.200. Então, isso aqui ó, vai ser como ter multiplicado os juros do José, perdão. E, ó, isso aqui está batendo igual os juros do José, ó, por 3. 1.200 por 3, que é igual a 3.600. Então, a gente consegue concluir o que a gente queria. Vai ser a diferença entre os juros do Alfredo e do José. 3.600 menos 1.200. Isso vai ser igual a 2.400. Gabarito, letra C de certo. Ana investiu seu capital de R$ 10.000 numa aplicação rendendo a juros simples com taxa de 12% ao ano. Marcela também tinha o mesmo capital inicial, mas somente investiu 3 meses depois de Ana. Porém,
o rendimento da aplicação de Marcela era 14% ao ano. Em quanto tempo, a partir da data de aplicação da Marcela, o lucro de Marcela será igual ao de Ana? Quando ele fala o lucro de Marcela, está falando os juros que essa aplicação rendeu. Basicamente, o que ele quer saber, dadas essas condições, em que tempo T os juros das duas aplicações serão iguais. Esse é o entendimento do que ele está buscando. Então, o raciocínio matemático que eu vou fazer é igualar os juros das duas aplicações em função do tempo. Eu vou botar o tempo da Marcela, da aplicação da Marcela, em função do tempo da aplicação de Ana. Dessa forma, eu vou ter uma igualdade de equações onde eu tenho só uma incógnita, que é o tempo t, onde os juros se igualam. Só que eu tenho que lembrar que a Marcela começou a investir somente 3 meses após a Ana começar. Então, os juros é CIT. Então, percebe que essa banca gosta de fazer esse tipo de situação, comparação entre juros de aplicações. Ele não trabalha o problema numa aplicação só. Trabalha um problema de comparações de aplicações. Então, os juros da Ana vai ser o capital de R$10.000 vezes a taxa de juros de 12% ao ano para um determinado tempo T, que vai estar em meses. Embora a taxa de juros seja em 12% ao ano, o tempo a gente vai calcular em meses. Isso seria um problema se eu tivesse interessado somente em uma operação só. Mas como eu vou igualar essas duas operações, desde que eu mantenha a coerência, use as mesmas unidades na outra expressão, eu não vou ter problema com a unidade final do meu tempo, que vai ser dada em meses. Então, eu quero achar esse tempo t onde esses juros são iguais. Esse t vai representar o tempo percorrido até esse momento, até que esse momento aconteça. Então, vai ser um valor de juros tal na aplicação da Ana, que vai acontecer depois de um certo tempo t. Só que no da Marcela, ela vai chegar nessa mesma quantia de juros, só que num tempo t menos 3, porque ela começou 3 meses depois. Então, ela vai chegar nessa mesma quantia de juros no percurso da aplicação dela, no mesmo tempo que a Ana, só que menos 3. Então, se a Ana levar, por exemplo, 20 meses, a Marcela vai ter levado 20 menos 3 meses para chegar na mesma quantia de juros. Então, botando esse tempo da Marcela em função do tempo da Ana, ele falou que o capital é o mesmo, só que a taxa de juros é diferente, é maior, por isso que ela consegue em algum momento alcançar ela. E aí, eventualmente, nesse momento ela alcança e depois passa, né? A taxa de juros dela é maior. Aí ela vai alcançar num tempo t menos 3. Quer dizer, esse aqui está dizendo quanto tempo ela leva, né? O tempo em que vai alcançar a gente vai descobrir com o valor de t. Mas o tempo que a Marcela precisa para alcançar vai ser dado por t menos 3. Então agora a gente vai igualar essas duas coisas, que é o que a gente quer saber. Por que a gente iguala? Porque a gente está interessado em saber o momento t em que os dois juros são iguais. As duas quantidades de juros das duas aplicações são iguais. É por isso que você iguala as duas equações dos juros. Juros da Ana igual aos juros da Marcela. Aqui é juros da Ana. É essa expressão aqui. 10.000 vezes 12% vezes t. É igual aos juros da Marcela, que é representado por essa expressão. 10.000 vezes 14% vezes t menos 3. E a gente pode simplificar esse 100 com esses dois zeros. E também ficar 100 vezes 12 vezes t, igual a 100 vezes 14 vezes t menos 3. Esse 100 está multiplicando 100 dos dois lados. Eu divido os dois lados por 100, que some com ele. Fica 12t igual a 14t, que vai aplicar o chuveirinho, menos 42. 14 vezes menos 3 vai dar menos 42. Agora eu vou isolar o t. Eu vou subtrair 12t dos dois lados e somar 42 dos dois lados. Organizando, vai ficar 2t igual a 42. Dividindo os dois lados por 2, obtemos t igual a 21. E o tempo que a gente estava trabalhando em meses. Então, leva 21 meses a partir do tempo da Ana, que a Ana aplicou, para chegar nos juros igual. Para as duas chegarem a mesma quantidade de juros recebidos das aplicações de cada uma delas. Isso da perspectiva da Ana. Então, no tempo 21 meses, no período 21 meses, essa igualdade acontece. Só que não é essa a pergunta. A pergunta é em quanto tempo, a partir da aplicação de Marcela, o lucro de Marcela será igual ao da Ana. Vai ser t menos 3, vai ser 18. Por quê? Aqui ó, tem um esqueminha para a gente entender melhor.
A Ana aplicou aqui os 10 mil reais. Aí, ela aplicou aqui, mas o juro rende após o final do primeiro período. Então, os juros começou a render aqui, ó. Ela teve 3 rendimentos de juros até a Marcela começar a aplicar. A Marcela aplicou aqui, no T igual a 3. 10k também. E aí, quando chegou no T igual a 21, os juros da aplicação da Ana se igualaram, ou melhor, os juros da Marcela se igualaram ao da Ana, né? Se igualaram ao da Ana. Nesse momento de T igual a 21, só que a nossa referência é esse tempo zero aqui, iniciando da aplicação da Ana. Por isso que T igual a 21. Só que para Marcela, só levaram 18 meses. Ou seja, esse intervalo aqui, ó, 21 menos 3. Nos deixando com o gabarito letra C.